Depois de tanto gritar e entrar em pânico, Derek finalmente recuperou a compostura e começou a analisar sua situação atual. A primeira coisa que seu olho capta é um grande buraco na roupa espacial da altura do peito. Os contornos do buraco tinham queimaduras e tinha muita gosma roxa em ambos, na sua roupa e nos cadáveres. O significado da gosma roxa era sangue de alien coagulado. Derek virou sua cabeça para observar o lugar em que ele tinha acordado, notando muito sangue e até mesmo algo que ele tinha quase certeza em assumir ser algum tipo de víscera esmagada. Isso não faz sentido, ele pensou. Todas as evidências apontam que esse corpo estava tão morto quanto Júlio César, até eu, de alguma forma, habitá-lo. E seja qual for a razão, está completamente recuperado. Oh, cara, isso significa que todas as religiões estavam erradas. Sorte que eu nunca acreditei em nenhuma dessas baboseiras. Caso contrário, eu ficaria realmente desapontado agora. Derek, então, prosseguiu a examinar o seu novo corpo. Ele tinha 4 braços, apenas 2 pernas, mas todos os membros eram longos e esguios. As pernas viradas ao contrário, como as de um gato. Os 2, mãos e pés, só tinham 3 dedos cada. Derek estava realmente curioso sobre seus traços faciais, mas não tinha nenhuma superfície refletora à vista. Então, ele tentou sentir seu rosto usando as mãos, mas parece que a roupa vinha com um capacete, apesar de não impedir seus sentidos. A única coisa que ele conseguiu compreender foi o formato do capacete, e, baseado nisso, a nova cabeça de Derek deveria ser algo semelhante à barbatana dorsal de um tubarão. Depois ele tentou falar. Testando, testando. Derek Expósito. 1, 2, 3. Ele de alguma forma conseguiu fazer isso, mas ainda era em inglês. Isso significa que ele não herdou nenhuma memória muscular, nem o intelecto do antigo dono do corpo. Derek tentou se levantar, mas o centro de gravidade era muito diferente do seu antigo corpo. Então ele teve que desistir e prosseguiu a engatinhar como um bebê. Então ele começou a examinar os cadáveres para tentar entender o que havia acontecido. Julgando pelas roupas, houve uma guerra entre 2 grupos diferentes. Um usava roupas espaciais coloridas e o outro, que era a mesma que Derek vestia, era cinza. Ele não tinha ideia de qual grupo estava ganhando, mas de qualquer forma não fazia diferença para ele. A menos que a roupa viesse equipada com um tradutor universal, ele era incapaz de se comunicar. Inimigos tentariam o matar assim que o vissem. Aliados provavelmente o descartariam como lixo. Quem iria querer um idiota resmungando que nem consegue andar em uma situação de vida ou morte? Eu não estou aqui há nem um dia e já estou morto. Se recusando a desistir, Derek conseguiu se levantar se escorando nas paredes e começou a explorar. O corredor tinha muitas portas e ainda assim suas escolhas eram dolorosamente limitadas, já que ele só conseguia passar pelas que estavam abertas. Derek não fazia ideia de como abrir as portas, nem de como operar o painel de controles que ele achou no caminho. Ele tentou apertar os botões aleatoriamente, mas nada aconteceu. E ele estava começando a ficar com fome. Eu vou morrer assim? Morrendo de fome em uma maldita nave espacial? Ou sei lá o que diabos for isso? Eu nem sei o que essa pilha inútil de carne come. Mesmo que eu escalasse uma montanha de comida, eu não saberia o que é que eu deveria comer. E mesmo que eu soubesse, eu não sei como tirar a merda desse capacete. Depois de andar por algumas horas, a fome e a frustração o levaram à histeria. Derek gritou e chutou tudo o que conseguia alcançar, até a exaustão o fazer dormir. Quando ele acordou, sua mente estava limpa novamente. Isso é um pesadelo. Eu estou sem opções ao ponto em que, mesmo que eu quisesse me matar, eu não saberia como. Ele bateu sua cabeça contra a parede para tentar acalmar sua frustração. Eu nunca pensei sobre isso, mas ser renascido em um ambiente de ficção é realmente o pior cenário. Corpo de alien, roupas de alien e a falta de senso comum com as espécies. E para piorar tudo ainda mais, tudo aqui tem uma tecnologia tão avançada que nenhuma porta eu consigo usar. Droga,
Todos os malditos botões poderiam ser apertados, e ainda assim seria inútil para mim, já que eu não entendo a linguagem deles. Sua fome estava aumentando, e ele estava se sentindo mais fraco com o passar das horas. Não tendo tempo a perder, ele começou a andar de novo, dessa vez batendo e gritando para todas as portas que ele encontrava, tentando chamar atenção. Derek estava à beira de desmaiar novamente devido à fome quando uma porta finalmente abriu. O choque foi grande o suficiente para ele perder a postura e cair no chão. Do outro lado havia aliens usando a mesma roupa cinza que Derek e fazendo formação de cunha. Todos estavam segurando algum tipo de bastão de metal que parecia um rifle. Derek nem tentou se levantar, apenas levantou a mão direita, esperando que isso fosse um tipo de sinal da paz. Capitão, é o Shark. Seu sinal de vida voltou a ficar online. Não era um bug no sistema. Ele ainda está vivo. A formação se abriu e um alienígena mais alto e musculoso apareceu. Os soldados nunca baixaram suas armas, nem perderam o foco, esperando pela ordem de ataque. O que você está fazendo no chão, soldado? E como, em nome de Thrak, você sobreviveu àquela emboscada? O capitão perguntou com uma voz áspera. Cara, eu não faço a menor ideia do que você acabou de falar. O que ele está resmungando? Médico, alguma leitura do ferimento do laser? Um alienígena vestido de roxo andou para frente enquanto escaneava o corpo de Derek. Nenhuma, senhor. Não é nenhum dialeto do Império. E o scanner confirma que o buraco na armadura é definitivamente um Blaster Corellan. Não tenho ideia de como ele sobreviveu ileso. É um milagre. É um risco. O tom do capitão era sombrio. Ele pegou o bastão das mãos de um dos soldados e, apertando o botão, o bastão se tornou uma lâmina afiada. A lâmina era feita de pura energia. Bem, parece que eu vou morrer por um sabre de luz. É legal, um golpe e eu vou ser desintegrado. Sorte minha, outra morte indolor está vindo. Quando o capitão enfiou a lâmina em seu peito, não fez um barulho de queimado. Isso o atravessou de um lado para o outro, o fazendo sangrar até a morte. A lâmina não era uma arma a laser, mas de luz sólida, não a fazendo diferente de uma lâmina comum. Escutem, soldados! Shark era um bom soldado, e nós vamos nos lembrar e lamentar por ele como tal, quando e se sairmos dessa vivos. Mas essa coisa, seja lá o que for, é um risco que não nos permitimos aceitar. Não com o príncipe Eckhart aos nossos cuidados, e aquelas escórias Colleran rebeldes à espreita. Melhor um efeito colateral que um espião entre nossas tropas. Agora feche a porta e cheque o perímetro novamente. Dessa vez, a morte estava longe de ser indolor para Derek. Ele sentiu como se seu peito queimasse, mas o que mais doía não era o ferimento, eram os pulmões. Derek estava lutando para respirar. Cada respiração era curta e mais difícil que a última. O sangue começou a sair pela boca, e ele sentiu como se estivesse se afogando lentamente. A garganta continuava tentando respirar, mas era em vão. Levou menos de 1 minuto para Derek morrer, mas para ele pareceu uma eternidade. Novamente, ele viu sendo engolido pela luz, sendo puxado em sua direção. Como da última vez, sentiu toda a sua raiva e preocupações se esvaindo, mas em vez de aproveitar o sentimento, ele estava simplesmente incomodado. Derek nunca acreditou em nenhum deus, céu ou inferno. A humanidade sempre foi uma raça terrível, ele pensou. É impossível definir alguém como triamente mau. Muitas vezes os caras maus são apenas pessoas que nunca tiveram chance de ser algo além de criminosos. Então tem pessoas, como eu, cuja vida inteira foram jogados para lá e para cá até se quebrarem. Sem mencionar os psicopatas e sociopatas. Como alguém que nasceu mal poderia ser mandado para o inferno simplesmente porque sua cabeça não estava funcionando? Novamente, eu sempre acreditei que havia um pós-vida para todos, ou não havia nada. A morte deveria ser o nível espiritual final, bom ou mal, rico ou pobre, o destino deveria ser o mesmo. Em vez disso, eu tive essa desculpa barata de reencarnação estragando tudo. Qual deveria ser o propósito de renascer se eu vou manter todas as minhas memórias? Não importa em que corpo ou planeta eu acabasse, eu ainda teria minhas memórias. E então, uma vez na luz, toda a minha dor, raiva e contenção contra a humanidade me impediriam de aprender seja lá qual for a lição que eu deveria ter aprendido. Dentro daquele lugar sobrenatural,
ele teve a clareza de ver que seu psicológico estava apenas parcialmente certo. Ele só poderia mudar se quisesse, mas por causa de todas as suas experiências passadas, ele não tinha vontade de mudar. Era um exemplo perfeito de paradoxo complexo. De repente, ele foi puxado para longe da luz. Sua visão estava borrada, mas ele ainda conseguia ouvir muita comoção ao redor dele. Mãos gigantescas estavam segurando ele, enquanto ele ainda estava vomitando Deus sabe o quê, e julgando pelo frio nas suas nádegas, ele estava nu. Eu não sei o que diabos está acontecendo, ele pensou, mas aposto que estou na merda de novo. Quando Derek finalmente conseguiu enxergar novamente, descobriu que as mãos não eram gigantescas. Ele é que era muito pequeno. Um bebê, para ser mais exato. Ele está vivo! Eu consegui! Eu salvei a vida do seu garoto! Uma inspeção mais cuidadosa revelou que as mãos pertenciam a alguma parteira velha e tagarela. Derek estava atualmente dentro de um barraco de madeira, cercado por pessoas vestidas de trapos que só poderiam ser chamados de roupas se fizessem parte de uma feira renascentista tema do ano 1000 depois de Cristo. Cara, eu odeio estar sempre certo.